Pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje está destinada a fazermos uma revisão, né, de todo o conteúdo que a gente estudou ao longo da semana passada e ontem, né? Porque a nossa provinha vai ser amanhã, tá bom? Eu vou estar enviando para vocês a prova amanhã, de manhã, horário de meio-dia mais ou menos. Que aí eu vou dar um dia inteiro para vocês fazerem a prova, tá? E aí somente no dia 25 não, dia 26 eu vou entregar as notas. Eu vou mandar a prova para vocês amanhã, provavelmente pelo horário aí de meio-dia. Aí o outro dia, né, dia de 25, eu vou estar corrigindo as provas de vocês vão me mandando, eu vou corrigindo. E aí dia 26 eu entrego as notas, tá? Faço a listinha bem certinho e envio lá no grupo de vocês com as notas, tá bom? Tudo certo? Ok, Ali. Beleza. Vamos lá. Durante esses dias, nós falamos sobre saúde e segurança no trabalho de forma geral, né? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre segurança no trabalho, que vem a ser a mesma coisa que segurança ocupacional, tá bom? O que é, né, a segurança do trabalho? É o conjunto de ciências e tecnologias, né, que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador lá no local de trabalho dele, tá bom? Visando a redução de acidentes e a doença ocupacional, né? Ela vai proteger o trabalhador de acidentes, de doenças, tá bom? É uma das áreas da segurança e saúde ocupacionais cujo objetivo também é identificar, avaliar e controlar situações de risco, tá bom? Para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para as pessoas, tá bom? Esse é o objetivo da segurança do trabalho, tá? Identificar, avaliar e controlar as situações de risco para proporcionar um ambiente seguro e saudável para as pessoas, tá? Destacam-se 3 atividades na segurança do trabalho, tá bom? Prevenção de acidentes, promoção da saúde e prevenção de incêndios, tá? Que foi o nosso primeiro pontinho aí, tá? Sobre as noções de fogo. O fogo é um fenômeno químico, tá? Que se caracteriza pela libertação de luz e calor, tá bom? Essa equaçãozinha aí vem onde o C é o combustível, o grauzinho Celsius aí é o calor, né, ou temperatura, e o O2 é o oxigênio. Isso aí, tudo junto, vai dar pra gente o fogo. Esses 3 componentes aí são chamados de triângulo do fogo, tá bom, gente? Então, se eu perguntar lá na prova o que é que compõe o triângulo do fogo, tá? Vai ser essa equaçãozinha aí, aonde o C é o combustível, calor e oxigênio. Esses 3 componentes, combustível, calor e oxigênio, resultam no fogo e são classificados como triângulo do fogo, tá bom? Tudo certinho? O combustível, tá? É o elemento que vai me servir para propagação do fogo. O calor ou temperatura, ele dá início ao incêndio, tá? Ele favorece a propagação do incêndio. E o oxigênio, ele provoca a oxidação necessária para desencadear as chamas, tá? O oxigênio é o que vai desencadear as chamas. Aí nós temos sobre a propagação do fogo, tá? A propagação do fogo, ela pode ser por condução, contato direto, convecção ou irradiação, tá? O calor propagado por condução é aquele de contato entre os corpos, tá? O contato direto é por materiais que estão próximos, tá?
E por convecção, o ar quente de um incêndio torna-se mais leve, né, e desloca-se, provocando outros incêndios, tá? E a irradiação, né, que é uma espécie de ondas caloríficas, tá? Como acontece com o Sol, tá? Ou nesse caso aí no desenho, ó, é o calor das chamas, tá bom? São ondas caloríferas, tá? Aí nós vimos os processos de extinção do fogo, onde ele tem esses 4 pontos, tá? O processo de extinção do fogo pode ser por dispersão, abafamento, arrefecimento ou inibição. Dispersão, tá? Pode ser chamado também de separação dos materiais, tá bom? Os materiais que estão a queimar, esses são separados, tá? Então, é o processo de extinção do fogo por dispersão. O abafamento vem a ser a redução do oxigênio, tá? A gente abafa, reduz o oxigênio, que é o responsável pela combustão, tá bom? A inibição pelo arrefecimento é a diminuição da temperatura, tá bom? E a inibição é a ação que impede a formação da chama, tá? Aí nós vamos para os principais agentes extintores do fogo: água, espuma, anidrido carbônico e álons. A gente viu que todos esses aí estão dentro dos extintores, tá bom? Água é o mais eficaz, todo mundo conhece, mas sobretudo usado para a combustão de materiais sólidos, tá? Geralmente de natureza orgânica. Eu falei sobre isso, sobre incêndios florestais, né? Utilizam água. Espumas, tá? Atuam por arrefecimento. O anidrido carbônico, o CO2, né? Forma neve carbônica, tá? E absorve grande quantidade de calor e produz o arrefecimento. Os álons, tá? Álons são produtos químicos complexos, né? Obtidos dos hidrocarbonetos, e ele age na inibição da formação, né? Das reações que provocam a combustão, tá bom? Que provocam a chama, tá? E aí nós vimos a avaliação do fogo, né? Que nós temos 3 fases para avaliar o fogo: a análise, a linha de ação e a instrução, tá? A primeira fase, que é a de análise, eu vou analisar os fatos e as condições que podem ser observadas, tá? Aquilo que eu vejo, a fumaça, de onde que pode estar vindo. A linha de ação, né? Com base na análise que eu fiz do comportamento do fogo, eu vou formar minha linha de ação para poder controlar esse fogo. E a instrução, que é o terceiro, eu vou oferecer as instruções àqueles que irão trabalhar no controle para estarem trabalhando na inibição do fogo, tá bom? Então eu vou analisar, vou formar minha linha de ação e eu vou instruir as pessoas que vão me ajudar no controle do fogo, tá bom? Essa análise possui, depois que eu fiz tudo isso, né, é necessário eu estar seguro de que a ação que eu estou fazendo é correta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através desses 6 pontos criteriosos, tá? Ver o comportamento do fogo, segurança das pessoas, a ameaça às propriedades, ver os meus recursos disponíveis, fazer o cálculo das probabilidades e ter o meu plano e execução do controle, tá bom? Onde o meu comportamento do fogo vai ser avaliar a direção, a velocidade, a propagação do fogo, como o nome já diz. A gente vai avaliar o que o fogo tá fazendo naquele momento, para onde que ele tá indo, a direção que ele tá indo, em que velocidade que ele tá se propagando, tá bom? E eu também verifico a topografia do local. Na segurança das pessoas, eu vou analisar o risco de vida que as pessoas que habitam áreas próximas ao local, que estão ali próximas do incêndio, tá? O risco que essas pessoas estão correndo, e vou verificar se tem a necessidade de eu evacuar as residências ou as edificações que estão ao redor, tá bom?
E eu avalio também o perigo dos combatentes, tá? Das pessoas que vão combater ao fogo, eu tenho que avaliar também os riscos que eles estão correndo, tá bom? A exposição das propriedades, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as pessoas, só que nesse caso com propriedades vizinhas, tá? Que possam ser ameaçadas pelo fogo e qual o valor dessas propriedades, tá bom? Vou analisar os recursos disponíveis, tá? O número de combatentes que eu tenho disponível, tá? A quantidade de equipamento que a gente dispõe, se existem barreiras naturais, né? Como os lagos, como que eu posso dizer, aquelas morros, né? Área sem vegetais, tudo isso são barreiras naturais, tá? E estratégia de controle, tá? Eu vou avaliar as questões ambientais, tá bom? O cálculo da propriedade, das probabilidades, eu vou ver isso mais na questão de incêndios florestais, tá bom? É onde eu vou determinar a velocidade da propagação do fogo, o tipo de material que foi o combustível, né? Estimar a extensão do fogo na área, tá? Eu vou determinar os recursos necessários para ter uma linha de controle, vou fazer um plano de controle, vou analisar aí, calcular o clima, a hora do dia, tá? A estação do ano, tudo isso conta, tá bom? E, por último, o plano e execução do controle, tá bom? Quando forem considerados todos esses fatores envolvidos, incluindo esse cálculo das probabilidades, eu elaboro um plano e eu vou executar ele imediatamente, tá bom? Definindo os locais de atuação, eu vou instruir os chefes de cada equipe, tá? Quando eles se distribuem em locais grandes, combinar a comunicação e a ação que vai ser feita entre esses combatentes, tá bom? Aí nós pulamos para a questão dos EPIs e dos EPCs, tá bom? EPI, a sigla EPI, vem a ser equipamento de proteção individual, tá? E o EPC, o equipamento de proteção coletiva, tá? A gente viu bem que o equipamento de proteção individual e o de proteção coletiva são equipamentos ou dispositivos, né, que garantem a vida ou reduzem a exposição de forma coletiva ou individual, conforme o nomezinho diz, tá? Isso deve ser um objeto, esses EPIs, eles têm que ser um objeto de premissa para qualquer atividade que você for realizar, tá? Qualquer atividade que você for fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, o fato inicial que você tem que analisar, é se você vai ter como se proteger e proteger os outros, tá bom? Aí nós vimos aí sobre a questão de risco e perigo, tá? Quando você joga na internet, a gente tem alguns significados, mas a gente se baseia lá nos significados que a gente tem na NR10, tá? Que é a norma regulamentadora de número 10. Na internet, você encontra que risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte, tá bom? E o perigo, você vê que é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para lesão ou morte. Não tá errado, tá bom? Mas é porque na norma regulamentadora a gente tem mais especificado o que é cada um. Na norma regulamentadora, risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesão ou danos à saúde das pessoas, tá bom? E o perigo é uma situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão ou dano à saúde das pessoas pela ausência de medidas de controle. Como que a gente colocou aí para entender melhor essa diferença de risco e perigo? O risco vem a ser a probabilidade de acontecer, e o perigo são ações ou condições, né, que contribuem para esse risco acontecer. O exemplo que eu dei foi a questão de atravessar a rua. Atravessar a rua já é um risco, né, de um carro vir te atropelar. Se você atravessar a rua fora da faixa de segurança, você está aumentando esse risco, é o perigo, né? Você aumenta o perigo que você está correndo, tá bom? Tanto o perigo quanto o risco, eles devem ser minimizados com medidas de proteção que incluem o EPI e o EPC, tá bom, gente?
avaliado previamente todos os riscos e providenciados os dispositivos, procedimentos e equipamentos que os eliminem ou controlem, os riscos e os perigos diminuem, tá bom? A NR10 recomenda sempre o uso da proteção coletiva, tá? Onde a gente pode ver que a maioria dos EPCs é o impedimento de acesso ao local de risco, né? É onde a gente vê lá as cercas de proteção, os cones, tá bom? Que impossibilite pessoas atravessarem, né? E chegarem ao local de trabalho de risco, né, das pessoas. Os trabalhadores devem utilizar sempre os equipamentos de proteção individual específicos e adequados para cada trabalho que ele for realizar, tá bom? De acordo com a necessidade do serviço que ele vai fazer. E aí nós temos vários tipos de EPCs e EPIs existentes que a gente estudou, né? Os EPCs, como eu já disse, ele não necessariamente pode ser um equipamento, mas uma medida de proteção, tá bom? As cercas, os cones, tá? Ele não é um equipamento, é uma medida de proteção. A função da proteção coletiva, como eu falei, não é proteger somente o trabalhador, é proteger toda uma população, qualquer pessoa que possa estar ali por perto daquelas áreas consideradas de risco, tá bom? E o EPI é o que é utilizado somente pelo operador, tá? Essa aqui é a definição de risco e perigo, né, que a gente acabou de ver, eu expliquei bem direitinho. Os significados do EPC e EPI. E aí nós vamos para a norma regulamentadora de número 6, né, que nós estudamos também. A norma de regulamentadora de número 6, a gente vê que EPI é todo dispositivo ou produto utilizado de forma individual, tá? Mas aí a gente vê também que os EPIs, não é porque ele é um equipamento de proteção individual que ele não possa ser utilizado por outras pessoas, né? A gente viu isso aí, por outros trabalhadores, no caso. Aí a gente vê 3 itens importantes, né, em relação aos EPIs, em relação à empresa e ao empregado, né? Esses 3 itens são a questão de a empresa obrigar, ela é obrigada a fornecer esses equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores, tá? Adequado para cada risco que o trabalhador corre, tá bom? Dentro da empresa podem existir riscos diferentes para diferentes trabalhadores, então a empresa tem que oferecer de acordo com o serviço de cada trabalhador. Ela é obrigada a exigir o uso, né, orientar o uso, fornecer ao trabalhador um EPI aprovado pelo órgão nacional competente, tá bom? Treinar, orientar o trabalhador, orientar sobre como que guarda, como que conserva, tá? É obrigada a substituir, né, o uso, o equipamento quando utilizado ele for quebrado, quando ele for danificado, quando ele for perdido, tá? A empresa é obrigada a substituir imediatamente. Ela é obrigada a se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica, tá? E ela tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada, tá bom? Ela registra o fornecimento ao trabalhador, né? Que registra lá que o trabalhador tá tendo disponível para ele os EPIs, né? E aí esse registro pode ser por livros, fichas ou sistemas eletrônicos, tá bom? E por fim, cabe ao empregado, né, se responsabilizar a usar esse EPI. Não adianta a empresa fornecer e o empregador trabalhar sem utilizá-lo, né? Então, cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar e utilizar apenas para a finalidade que ele se destina, tá? Se responsabilizar pela guarda e conservação do seu EPI também e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne esse EPI impróprio para uso, tá bom? E também tem que cumprir as determinações que o empregador vai dar sobre o uso adequado de cada EPI, tá bom?
a gente pode observar que nesse caso a gente tem uma relação de duas vias quando o assunto é EPI, tá? O funcionário, a empresa tem que disponibilizar, tem que dar a manutenção, o treinamento, mas o funcionário ele também tem que fazer a parte dele, ele tem que utilizar, conservar, tá? Cumprir as determinações do empregador quanto ao uso adequado, né? E usar de forma correta, tá bom? Como eu havia falado antes, cada EPI ele é utilizado individualmente, mas isso não significa que cada trabalhador tem um conjunto de EPI próprio, tá? A gente não pode confundir isso. No caso, por exemplo, de EPIs que ele possa ser compartilhado no caso de trabalhadores que trabalham em períodos diferentes. Um trabalha de manhã, outro trabalha à tarde. Os dois precisam usar uma sobrecapa de chuva, por exemplo. O da manhã utiliza aquela sobrecapa, nada impede que o da tarde utilize aquela sobrecapa também, que é considerada um EPI, tá bom? E a gente vê também a questão de avaliar esses EPIs antes do uso, né? Fazer os ensaios, os testes, tá bom? Por exemplo, a luva de borracha, se você for utilizar um par de luvas, né, no seu serviço, antes de você utilizar, essa luva pode ser utilizada por mais de um profissional, né? Então, antes de você utilizar, você deve iniciar um teste, né, naquela luva. Você pode fazer assoprar dentro da luva, né, para ver se tem eventuais furos, ver alguns testes se você esticar ela não vai rasgar, tá bom? Ver se ela não tá com furinho, com rasgado, tá? Tudo isso são testes que você deve fazer todo dia para ver se você vai estar com um EPI de qualidade, tá bom? E todos os trabalhadores que utilizarem o mesmo EPI vão estar fazendo esses testes diariamente antes do uso, tá bom? Então, todo EPI e todo EPC, eles têm a necessidade de um certificado de aprovação, tá? Todos os EPIs fabricados, importados ou vendidos no Brasil, eles têm que ter a obtenção do CA, né, que é o certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação ele é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, tá? Que transferiu essa função para o Inmetro, que a gente vê muito, né? Aprovado pelo Inmetro. A tarefa do Inmetro é aprovar esses sistemas de ensaio, ensaiar, credenciar, né? E conceder lá o CA, né? Certificado de aprovação. Isso é um trabalho do Inmetro junto com o Ministério do Trabalho, tá bom? Então, concluindo, o uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório e responsabilidade de ambas as partes, tá bom? Tanto do empregado quanto do trabalhador. E é sempre também prioridade ao EPC para um trabalho seguro, né? Principalmente quando se envolve eletricidade, radiação ionizante, tá? Todo tipo de trabalho, mas principalmente esses que são mais perigosos, tá bom? Aí a gente vê também exemplos de EPIs nessa nossa lista, né? EPI para proteção da cabeça, onde a gente viu vários tipos aí, né? Capacetes, capuz ou balaclava, né? Proteção dos olhos e face, nós temos os óculos, protetores faciais, máscaras de solda. Os EPIs para proteção auditiva, né, que é o protetor auditivo, aqueles fones que a gente viu lá nas plaquinhas de sinalização também. EPIs para proteção respiratória também vimos lá as plaquinhas, né, respirador, purificador de ar não motorizado e motorizado, tá? Tem também proteção do tronco, né, as vestimentas, podendo ser jalecos, né, macacões, tá? Tudo isso tá incluído aí também. EPI para proteção dos membros superiores, nós temos as luvas, as mangas, creme protetor, braçadeiras, dedeiras, tá? Tudo isso está incluso nos EPIs de proteção dos membros superiores. Nos de membros inferiores, nós temos aí os calçados, né?
tanto para proteger contra agentes provenientes de energia elétrica, agentes térmicos, agentes abrasivos, cortantes, tá? Para quem trabalha lá na água, né? Pisa na água, produtos químicos, tudo isso é muito importante estar utilizando os calçados para proteção individual, tá bom? Além de meias, perneiras, as calças, tudo isso incluso na proteção dos membros inferiores. Para a proteção do corpo inteiro, nós temos aí vestimentas de corpo inteiro, macacão, né, contra agente térmico, produtos químicos, operação com uso de água, né? Vestimenta de corpo inteiro que a gente fala também pode ser os nossos jalecos, né, contra produtos químicos, tá? Operações com água. E aí nós temos, por último, os equipamentos de proteção contra quedas com diferença de nível, tá? São os dispositivos trava-queda, os cinturões, para aqueles trabalhadores que... Eu dei o exemplo lá daqueles que trabalham nos prédios, né? Construção de prédio, limpando janelas, tudo isso eles utilizam proteção contra quedas, tá? Aí nós vimos aí acidentes de trabalho, tá bom? Acidente de trabalho é qualquer acidente ocorrido no local de trabalho ou no caminho para o trabalho ou do trabalho para casa, tá bom? Podendo ter vítimas ou não, tá? Existem duas razões para se ter a prevenção, né? Se a gente tem a prevenção, elas ocorrem por essas duas razões aí. A primeira é por condição insegura no ambiente de trabalho, né? Ou por atos inseguros ou falhas humanas, que a gente também chama, né? A condição insegura no ambiente de trabalho é a falta de cuidado necessário para um bom andamento do meu trabalho, tá bom? Sujeiras, vazamentos, instalações elétricas com fios desencapados, tá bom? Produtos tóxicos sem cuidado especiais assim no depósito, né? Colocar no lugar impróprio. São condições inseguras, é a falta de cuidado para eu ter um bom andamento do meu trabalho. Os atos inseguros ou falhas humanas são falhas divididas em 3, tá? Negligência, incompetência e imperícia. Questão de prova, a gente bateu muito nessa tecla, tá? Os atos inseguros ou falhas humanas são falhas cometidas na execução de um trabalho, tá? Podendo provocar um acidente. Ela é dividida em negligência, aonde é a falta de atenção ou o uso de equipamento inadequado na realização do meu serviço, né? Como eu ser desatenta na hora de acender um cigarro no local onde tem material inflamável, né? A incompetência, que é a falta de conhecimento na realização de um serviço, né? Eu vou fazer um serviço onde eu não conheço, eu não sei, eu não estudei. Como eu fazer uma instalação elétrica sem eu ter nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de conhecimento nessa área. Isso aí eu vou estar agindo com incompetência. E por último, a imperícia, né, que é não fazer de maneira correta o trabalho pelo qual eu estou habilitada, tá bom? Por exemplo, o jardineiro que esquece fertilizantes em lugares impróprios, tá? Ele é habilitado para fazer o serviço dele, mas ele não fez de maneira correta. A gente teve outros exemplos ontem na hora da resolução da atividade. E se caso caia alguma pergunta para você dar exemplo, não se prenda aos exemplos que eu dei aqui durante a aula, gente. Vocês podem botar a cabecinha para pensar e aí exemplos do dia a dia, tá? Não precisa ser só dentro do hospital, tá? Na nossa área da saúde, pode ser em qualquer área trabalhista, tá? Não precisa ser igualzinho que tá na apostila. Um ponto pra gente frisar aí, eu não espero que vocês respondam as questões igualzinho tá na apostila não, tá bom? Vocês podem escrever com as palavras de vocês, que aí estando no caminho certo, a questão tá correta, tá bom? Aí nós vimos sobre os riscos ambientais e os fatores de risco, né?
onde são classificados em riscos químicos, físicos e biológicos, tá? Os riscos químicos são causados por substâncias químicas, né? Como o nome está dizendo, tá? São vapores, gases, líquidos, poeiras, neblinas, né? Fumos. E aí, esses riscos químicos, eles vão estar representados na cor de identificação vermelha, tá bom? Os riscos físicos são causados por intercâmbio de energia entre o homem e o ambiente, tá bom? Calor, ruído, frio, tá? Tudo que relacione o ambiente e o homem, representado pela cor de identificação verde. E os riscos biológicos, tá? São causados por agentes que produzem infecções, alergias, tá? Que são os vírus, bactérias, os fungos, e são representados pela cor de identificação marrom, tá bom? Aí nós falamos sobre a prevenção de acidentes, como nas leis de condomínio, né? Onde nós temos também alarme contra roubo, equipamentos de instalação contra incêndios, para-raios, né? E aí nós falamos sobre prevenção de acidentes, né? Tanto na área da saúde, na área do trabalho, né? Podendo ser aí, quanto em casa também, né? Essa questão que eu falei aí sobre as leis de condomínio. Inspeção de segurança, né? Que são as vistorias e observações que se fazem nas áreas do trabalho para descobrir situações de risco à saúde e à integridade física do trabalhador, tá bom? Inspeção de segurança, gente, é muito importante. O objetivo dessas inspeções é possibilitar e determinar meios que previnam esses riscos, né, à saúde e à integridade física do trabalhador. Ajudam a fixar nos trabalhadores a mentalidade da segurança e da higiene também do local de trabalho, tá bom? Encorajam para as pessoas a inspecionarem o ambiente de trabalho, tá? Melhora o entrelaçamento das pessoas que trabalham, tá? Divulga a segurança do trabalho, desperta confiança na administração, na prevenção de acidentes entre empregado e empregador, tá bom? Aí nós falamos sobre doenças ocupacionais, tá? Que são doenças relacionadas com o ambiente de trabalho. Essas doenças ocupacionais é uma designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, tá bom? Elas se dividem em doenças profissionais ou tecnopatias e doenças do trabalho ou mesopatias. O que é cada um? A gente estudou, viu aí que as doenças profissionais resultam diretamente das condições de trabalho e causam a incapacidade para o exercício da profissão ou a morte, né? E a doença do trabalho ou mesopatia, elas podem ser desencadeadas pela função do trabalho, né? Ou não, tá bom? Tem que haver aí uma comprovação se essa doença foi desenvolvida por conta do trabalho que a pessoa realiza, tá bom? As mais comuns são doenças do sistema respiratório e de pele, tá bom? Nós vimos aí também sobre os exemplos de doenças profissionais, né? Nós temos aí LER, lesão por esforço repetitivo, perda auditiva, bicinose, pneumocarnose, siderose e asbestose, tá? LER, lesão por esforço repetitivo, pessoas que trabalham, né, sem apoio para pulso, digitando muito, né, sem manter os pés firmes no chão, sem cadeiras com conforto, tá bom? Perda auditiva, provocada na maioria das vezes por altos níveis de ruído. Bicinose, né, trabalhadores que utilizam lá, trabalham com algodão, tá? Pneumocarnose ou bagaçose, que é uma doença pulmonar que vem lá da cana, né? Que é assimilada pelo sistema respiratório, podendo causar essa doença pulmonar chamada de bagaçose, tá bom? A siderose, tá? E ocorre com atividades que
tem o material metal, tá? Aquelas pessoas que trabalham com metal. E a asbestose, tá? Ocorre com trabalhadores lá que mexem com amianto, tá? Provoca o câncer de pulmão, tá bom? Aí nós temos as doenças do trabalho, né? Que geralmente são alergias e estresses, né? Alergias respiratórias provenientes geralmente de locais com ar-condicionado sem manutenção satisfatória. E o estresse, né, que pode ser ameaça, tensão, ansiedade ou mudança lá no ambiente de trabalho, tá bom? E aí nós vemos as prevenções para esses tipos de doença, né? Essas prevenções implicam uma mudança organizacional e tratamentos individualizados, tá bom? Na questão lá de LER, que a gente estava vendo lá, exemplo de doença profissional, a gente pode prevenir como? Utilizando poltronas mais confortáveis, com apoio para pulso, né? Sentando de maneira correta, perda auditiva utilizando os fones, né, de proteção auditiva, a questão das doenças pulmonares utilizando máscaras, né, de proteção. Nesse caso das doenças do trabalho, na questão aí das alergias respiratórias, é solicitar a limpeza dos filtros de ar-condicionado, tá bom? É mais fácil. Já na questão dos estresses e tal, essa prevenção requer tratamento individualizado, tá bom, gente? Ver a questão de flexibilidade dos horários, tá bom? Técnicas de relaxamento, mudança de dieta, na dieta, né? Fazer exercícios físicos, tudo isso ajuda a prevenir essa questão do estresse, tá bom? Aí nós vimos que o acidente do trabalho ocorre pelo exercício do trabalho e os exemplos de não acidentes do trabalho, né? Doença degenerativa, inerente ao grupo etário, a que não produz incapacidade, né? E a doença endêmica, tá? Que é determinada pela natureza do trabalho, tá? Não, são exemplos de não acidentes do trabalho. E aí nós falamos sobre a CCIH na nossa quarta aula, né? CCIH que vem a ser a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. CCIH a gente está falando de infecção hospitalar, tá bom? Que tem o objetivo não somente de prevenir e combater a infecção hospitalar, mas de proteger o hospital, o corpo clínico e toda a população assistida, tá bom? O que a CCI tem que fazer? A CCIH tem que manter arquivados os documentos que comprovem a legalidade da sua existência lá naquele local, tá? As rotinas de funcionabilidade, protocolos que orientem o tratamento mais adequado, né, efetivado ao paciente, dados estatísticos que demonstrem os índices de infecção daquele hospital, para que se seja solicitado, elas possam ser comprovadas, tá bom? Mantendo esses índices de infecção sempre dentro dos limites aceitáveis, tá bom? A CCIH permite o estabelecimento medidas de acordo com as particularidades do hospital, tá bom? Medidas de combate à infecção para grandes hospitais é diferente a pequenos hospitais. O corpo clínico de grandes hospitais é diferente do corpo clínico de pequenos hospitais, né? A área é maior, né? Áreas médicas e são suscetíveis a mais infecções quando tem mais pessoas a atender, né? Quando a área é maior, então aí é óbvio que vai ter uma diferença de nível, né, aceito de uma para outra, tá bom? Aí nós vemos também a questão da SENST e da CIPA, tá? São dois órgãos, né, onde a SENST é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e a CIPA vem a ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? A CIPA ela é composta de representantes do empregador, por ele designado, e dos representantes dos empregados eleitos, né? O que a CIPA faz? Ela auxilia a SENST nas atividades de prevenção, né?
Já a SEMST, ela é formada por uma equipe multidisciplinar, né, composta pelos profissionais de técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro, né, e o auxiliar de enfermagem do trabalho, tá? Para fazer parte da SEMST, você tem que ter uma formação, né, específica para cada área. Já a CIPA, você pode se candidatar sendo um empregado lá da empresa. Tá bom, gente? Isso daí eu acho que ficou bem claro para vocês, né? Ninguém me responde, mas tá bom. As duas estão engajadas em evitar que os trabalhadores sofram lesões decorrentes do trabalho, tá bom? Elas duas trabalham juntas, tá? Essa é a diferença entre elas, é somente essa, que na CIPA qualquer trabalhador pode entrar e na SEMST é necessário ter formação técnica, tá? Em medicina e engenharia do trabalho. As atribuições dos representantes da CIPA, que é aquela que todo mundo pode se candidatar e participar, é divulgar aos trabalhadores as informações relativas à segurança e à saúde do trabalho, divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, colaborar no desenvolvimento e implementação de normas, né? Promover anualmente em conjunto com a SEMST, se houver, né, a Semana Interna de Prevenção do Trabalho, para que todos os empregados participem, que é muito importante. É função deles essa questão das atas de reunião, né, do estabelecimento. As atas têm que ser assinadas por todos os presentes, né, e encaminhar cópias para todos os membros, tá bom? Todo mundo entendeu essa questão aí, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, é uma comissão constituída por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores de forma paritária, tá? Em cada estabelecimento de empresa, a finalidade é a mesma, que é prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, tá bom? É feita lá as eleições, você se candidata, é tudo de acordo com a vontade de todos, tá bom? Tem um mandato de 1 ano, a gente estudou sobre isso aí durante as nossas aulas, né? O presidente da CIPA, ele é escolhido pela empresa, tá? O secretário da CIPA, ele pode ser escolhido entre os membros da comissão ou pode ser um funcionário que não faça parte, tá? Mas o nome, isso para o secretário, mas ele tem que ser aceito por todos os componentes da CIPA, né? Os eleitos e os indicados, até os indicados têm que aceitar, tá bom? Quando o estabelecimento não se enquadra na obrigatoriedade de constituição da CIPA, é exigida que ele indique uma pessoa com treinamento específico para desempenhar a função, né, e as atribuições da comissão interna da CIPA, tá? O objetivo dela é observar, e a gente frisou muito, né, objetivo e missão. O objetivo da CIPA é observar e relatar condições de risco, né, no ambiente de trabalho. E com isso solicitar medidas para diminuir, né, ou acabar total com esses riscos. A sua missão é, portanto, preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, tá bom? E manter sempre o papel mais importante, que é estabelecer uma relação de diálogo e conscientização de todo mundo, né? De forma criativa, participativa, entre os gerentes, os cargos mais altos e os empregados. Tá bom, gente? E aí nós fomos para a nossa última aula, que foram os sinais de saúde e segurança do trabalho, né? Onde a gente viu a diferença de cada sinalzinho aí, da radiação, risco biológico, segurança do trabalho ou CIPA, né? Que a gente estava falando até agora, material reciclável, né? Não fumante ou proibido fumar, como queira, perigo, os sinais dos extintores, né? O extintor de água pressurizado é o primeiro aí, que o que é, né? A água combinada com algum gás, nitrogênio ou gás carbônico, né? Indicado para materiais sólidos. O extintor de pó químico, né? Que é o de bicarbonato de sódio.
extintor de espuma química, que é o bicarbonato de sódio mais o sulfato de alumínio, o extintor de espuma mecânica, né, que contém detergente concentrado, água e ar, o extintor de gás carbônico e o extintor de hidrocarbonetos halogenados, tá? São flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Aí nós temos mais sinaizinhos aí, atmosfera explosiva, baixa temperatura, esse floquinho de neve, cargas suspensas, forte campo magnético, obstáculos, né, locais perigosos onde você não deve ultrapassar, eletrocução, risco, né, de pegar choque, tá? A exclamaçãozinha aí, perigos variados, tá? E o homenzinho caindo aí, ó, queda com desnível, tá? Aí nós vamos aí voltando para nossa área, né? Radiação não ionizante, raios laser, os riscos biológicos, substâncias comburentes, substâncias corrosivas, né? As explosivas, inflamáveis e nocivas, né? Ali de novo a substância radioativa, tóxica e locais com movimentação de máquinas, né? Aí nós temos também a questão das placas de sinalização de emergência, que estão todas em verde, né? Que indicam vias de saída de emergência ou direções a seguir. Seguir em frente, voltar para os lados esquerdo ou direito, tá? Aqui, ó, as duchas de segurança, geralmente em laboratórios, lavagem de olhos, maca, né? Primeiros socorros, telefone para primeiros socorros. Lembrando que a gente tem que sempre ver aí a diferença da plaquinha de primeiros socorros, que é muito parecida com a plaquinha aqui, ó, da CIPA, tá? Só que a cruzinha da CIPA é verde e a de primeiros socorros é branca, mas as duas são verde com branco, então muita atenção, tá bom? A questão aí das placas de incêndio, todas vermelhas, com direções a seguir em caso de incêndio, tá? Agulheta de incêndio, escada, extintores e telefone para luta contra incêndio, tá bom? Aí nós vimos as plaquinhas de obrigação, né, que são as plaquinhas que vêm em azul, que representam as obrigações, tá? A exclamaçãozinha sempre vem para representar coisas variadas, tá bom? Obrigações variadas. O homenzinho ali andando, a passagem obrigatória de peões, de trabalhadores, tá? O homenzinho ali, ó, é obrigado a utilizar a proteção individual contra queda, tá bom? A proteção da cabeça, capacetes, tá? Obrigado. Obrigado a utilizar proteção para as mãos como as luvas, proteção de vias aéreas, né? Proteção obrigatória do corpo, tá bom? As vestimentas e a proteção obrigatória do rosto, tá? Nós temos aí também a questão da obrigatoriedade de proteção dos olhos, dos ouvidos e proteção dos pés. Tem alguém falando que já é 9h30, mas aí muita gente demorou a entrar na aula hoje. E aí a gente iniciou, eu atrasei alguns minutinhos, 3 minutinhos, aí demoraram a entrar e a gente iniciou a aula um pouquinho mais tarde, por isso que tá passando os minutinhos. Mas a gente já tá acabando, tá? Não se preocupem. E aí nós vamos para as placas de proibição, tá? São aquelas com vermelho e o cortezinho no meio, tá? Água não potável, não tocar, passagem proibida, né? E proibido veículos de carga. Tudo que tiver o risquinho no meio é de proibição, tá? Proibido apagar com água, proibido fumar e proibido a entrada de pessoas não autorizadas, tá bom? E por último aí nós temos as plaquinhas de sinalização de rotulagem, né? O amianto, que foi que a gente falou muito, né? Sobre ser um nome comercial para uma variedade fibrosa de sais minerais, né? Utilizados em alguns produtos, como o telhado, o cimento, né? Que se inalados eles podem estar causando aí câncer de pulmão, tá?
rotulagem de produtos comburentes, produtos corrosivos, produtos explosivos, facilmente inflamável, né, ou altamente inflamável, nocivo ou irritante, um produto que seja perigoso ao ambiente ou um produto tóxico, tá bom, gente? A função desses avisos, né, de áreas potencialmente inseguras são para alertar as pessoas do grau de perigo que está presente naquele local, né, como os produtos químicos, os produtos armazenados em determinadas áreas, tá? E eles são codificados por cores, né, e por formas, tamanhos diferentes, desenhos, tá bom? Tudo isso está relacionado com a questão das nossas plaquinhas de sinalização. E por hoje, nossa revisão acaba por aqui, né? Amanhã eu vou enviar a prova para vocês, como eu já falei, mas não tinha alguns alunos que não estavam na plataforma ainda. Por volta do meio-dia, vocês vão ter o dia 25 todinho para poder enviar para mim essa prova e eu estar corrigindo. Aí no dia 26 eu faço a listinha e mando no grupo para vocês, tá bom? Enquanto isso, nós não teremos aula. Hoje é a nossa última aula na plataforma. E aí, a partir de amanhã, a gente vai ficar com a nossa comunicação através do WhatsApp, ligação, quem precisar, tá bom? E aí, nós não vamos ter aula. Eu volto a falar com vocês antes para eu falar para vocês sobre a próxima matéria que a gente vai estudar. A gente vai combinando tudo via WhatsApp. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Questões, professora, mesmo? São 5 questões, Fabrícia. Eu não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre a questão, número de questões antes, mas aí de início eu segui o que os outros professores estavam fazendo com vocês, tá? Que todos estão fazendo provas com 5 questões. Mas para a próxima matéria, se vocês preferirem uma prova com mais questões, não tem problema, a gente pode estar fazendo, tá bom? Tudo vai de acordo com o que vocês acharem melhor, né? Mais adequado, tá bom? Cada uma dois, né? Oi? Com 5 tá ótimo. Cada uma valendo 2, Isso, né? Leonira aí tá achando ótimo 5 questões, né, Leonira? Sempre ótimo. Sempre ótimo. Pois é, mas aí a gente vai conversando via WhatsApp. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, áudio, ligar, tá bom, gente? Tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês e ajudar no que for preciso, tá bom? Tudo certo. Gente, boa noite.